O diploma legal que prevê a prisão temporária é a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, ou seja, mal a Constituição nascia e já era violada por vício de origem através da conversão em lei da medida provisória número 111. Então, regra criada pelo Poder Executivo que versava sobre matéria processual penal. O artigo 1º da Lei 7.960 dispõe da seguinte maneira: caberá prisão temporária, hipótese de cabimento, portanto, dessa modalidade de prisão cautelar. 1. Quando imprescindível para a investigação do inquérito policial. Retorno à crítica. Quando é que a presença física do corpo do investigado é imprescindível para a investigação criminal. O professor Aurilio Lopes Júnior é bastante explícito ao fazer a crítica de que a exposição do corpo do investigado à presença das autoridades faz com que essas autoridades tendam ao abuso na investigação, pois, à disposição da autoridade, esse investigado tem na mão daqueles que querem produzir os elementos da prova de sua culpa o seu direito a se alimentar, o seu direito a se banhar, o seu direito à dignidade humana, estando sob a sua custódia direta. Esse é um ambiente que permite o abuso. Na verdade, é quase que um convite ao abuso. Vamos lembrar que quem tem poder tende a abusar dele e apenas as regras do direito são capazes de impedi-lo quando o fazem. Inciso 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Aqui, novamente, o problema é o indiciado quem tem que fornecer elementos necessários à sua identidade, ou seja, prisão para averiguação. Veja que aqui, novamente, se transfere o ônus da prova a quem é investigado, né? Se uma pessoa não sabe, imaginem vocês que o aparato policial não conhece a identidade de alguém, por que é que vai manter essa pessoa presa temporariamente, se não fosse o caso da hipótese de uma prisão preventiva? Veja, se cabe prisão preventiva, se decreta preventiva. Por que nós temos que ter uma modalidade de prisão que pressupõe o desconhecimento da pessoa? Se não para forçá-la a se identificar, se não para forçá-la a produzir prova contra si. 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aqui eu quero chamar a atenção para uma outra diferença da prisão preventiva. O cabimento da prisão temporária, ele se dá apenas no âmbito estrito de alguns tipos de criminais. A saber, a linha A, homicídio doloso, artigo caput e seu parágrafo 2º. B, sequestro ou cárcere privado, artigo 148, caput e seus parágrafos 1º e 2º. E aqui cabe dizer, por que o sequestro e o cárcere privado deveriam ser incluídos nesse rol? Bom, alguém poderia argumentar que para a proteção da vítima. Mas nesse caso, nós temos medidas cautelares diversas da prisão, conforme nós já estudamos no artigo 319 do Código de Processo Penal. E temos sempre a prisão preventiva, medida excepcional, cuja validade e abrangência é muito superior ao da prisão temporária, razão pela qual a presença e a permanência desse instituto, eu insisto, ela é, na verdade, desnecessária e ofende a própria Constituição Federal. C. Roubo, artigo 157, seu parágrafo 1º, 2º e 3º. D. Extorsão, artigo 154, caput e seus parágrafos 1º e 2º. A linha E. Extorsão mediante sequestro, artigo 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. F. Estupro, artigo 213, caput e suas combinações com o artigo 223, caput e parágrafo único. G. Atentado violento ao pudor, artigo 314, caput e suas combinações com o artigo 23, caput, parágrafo único. Lembrando que o crime de atentado violento ao pudor foi absorvido pelo crime de estupro desde o ano de 2005. Houve uma absorção da legislação e o crime de atentado violento ao pudor não mais existe. Na verdade, todos esses crimes sexuais, independente da natureza da violação sexual, quando se tratar de pessoa maior de 14 anos, se refere ao crime do artigo 213, não importando mais o gênero para tipificação do delito. A linha H, rapto violento, artigo 219 e suas combinações com o artigo 223, caput, parágrafo único, mesmas observações.
A linha I, epidemia com resultado morte, artigo 267, parágrafo 1º. A linha J, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte, artigo 270, caput, combinado com o artigo 285. L, quadrilha ou bando, artigo 288 e todos do Código Penal, lembrando aqui que há uma modificação legislativa, em 2013, modificando o crime de quadrilha ou bando, transformando no crime de associação criminosa. As modificações foram substanciais, ampliando a hipótese de incidência da norma penal, certo? A gente precisa observar isso. E o outro questionamento: será que o crime de associação criminosa e o crime de quadrilha ou bando podem ser correspondentes exatos? Será que com a modificação do nome iuris do crime e a modificação até mesmo do conteúdo desse crime, nós não estaríamos aqui excluindo esse delito do âmbito de abrangência da norma 7.960? Sim, porque nós tivemos recentes inclusões legislativas no dispositivo legal. Nós tivemos recentes inclusões legislativas na Lei 7.960 e nada foi mencionado sobre essa linha, o que me faz ponderar se ela não terá sido efetivamente revogada. A linha M, genocídio, do artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2.889. A linha N, tráfico de drogas, artigo 12 da Lei 6.368, a antiga Lei 6368, efetivamente também me parece revogado, por causa da Lei 11.343/06, efetivamente me parece que não se trata mais da mesma espécie jurídica, modificações substanciais na pena. Não sei se a manutenção desse dispositivo nesse rol é de fato constitucional, porque efetivamente me parece que aqui é caso de revogação. Por outro lado, nós não podemos deixar de considerar que, pelo menos no caso do tráfico de drogas, o nome iuris da espécie do crime é o mesmo. Então, efetivamente, o que eu sei e que eu conheço da prática é que a disposição da prisão preventiva, da prisão temporária, as disposições sobre prisão temporária vêm sendo irrestritamente aplicadas aos casos dos crimes de tráfico de droga, quando não a prisão preventiva. A linha O, crime contra o sistema financeiro. E a linha P, crimes previstos na lei de terrorismo. Então, prisão temporária tem abrangência com base na natureza dos próprios delitos. Os tipos normativos acabam por gerar efetivamente a hipótese de incidência da norma. Artigo 2º. A lei temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Aqui veja que o juiz precisa ser provocado pela autoridade policial ou pelo representante do Ministério Público, como acontece com a prisão preventiva. Parágrafo 1º. Na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. Artigo 2º. O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação do requerimento. Parágrafo 3º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitando informações e esclarecimentos da autoridade policial, submetendo-o a exame de corpo de delito. Porque será, né? A própria lei prevê efetivamente o que é que a sua aplicação pode causar ao corpo do investigado. Parágrafo 4º. Decretada a prisão temporária, expedir-se-á o mandado de prisão em 2 vias, uma das quais será entregue ao indiciado e servirá como nota de culpa. E aqui eu quero apresentar uma nova inclusão legislativa, que é o parágrafo 4º-A. Segundo esse parágrafo 4º-A, o mandado deve contar a data certa de início da prisão temporária, que deve inclusive ser contada no prazo legal de 5 dias, no máximo, né, e o dia da saída do indiciado. Isso é uma inclusão recente do ano de 2019, junto do contexto das modificações que também afetaram a prisão preventiva. Parágrafo 6º. Efetuada a prisão, a autoridade policial informará ao preso seus direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal.
Parágrafo 7º, decorrido o prazo de 5 dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente em liberdade, salvo se tiver sido decretada sua prisão preventiva. Duas considerações aqui, pessoal. Aqui, como nós já temos o mandado de prisão contando a data, o parágrafo... Aqui há uma inclusão no parágrafo 7º de que não é necessária mais a nova manifestação judicial. Por quê? Essa nova manifestação determinando a liberação do preso, ela leva tempo. E como a gente já tem no próprio mandado a data de início e data de saída, não é necessária a nova manifestação prolongando indevidamente essa prisão. É quase como se a legislação estivesse constrangida diante dessa espécie de prisão. E por outro lado, nós temos o parágrafo 8º, que determina, efetivamente, como já mencionado, a inclusão do dia de início na prisão temporária para que a gente possa efetivamente, iniciar o cômputo no dia da prisão, não no dia subsequente. Ainda no contexto da Lei 7.960, nós temos o parágrafo 3º, que os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos, o artigo 3º, artigo 4º, fazendo uma menção a uma alteração já processada na Lei 4.898, artigo 5º. Em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente de 24 horas do Poder Judiciário e do Ministério Público para apreciação dos pedidos de prisão temporária, pelo plantão judicial, portanto. Artigo 6º, essa letra em vigor na data da publicação. E 7º, revoga todas as disposições em contrário. Vamos esperar que essas disposições em contrário não incluam a Constituição Federal. Até a próxima, pessoal.